Boa noite, amigos. Em primeiro lugar, aos nossos amigos do plano espiritual, sempre presentes antecipadamente na nossa reunião semanal, aos nossos amigos de casa que, na impossibilidade de estarem presentes, também formam conosco uma corrente solidária de amor, de fé, de esperança, e que solidifica ainda mais a nossa presença física aqui no estúdio. A palestra de hoje, Medicina Espiritual, me fez lembrar uma figura muito importante na doutrina espírita, que é o doutor Bezerra de Menezes. Tudo que ele fez em prol da medicina, com toda a fé espiritual, com toda a bagagem, e se pensarmos décadas atrás, como era difícil para a corrente médica acreditar e ter a fé no plano espiritual, e principalmente compartilhar com familiares, com amigos, e nós sabemos do quão necessário é essa união entre a medicina física e a medicina espiritual. E o quão necessário e importante é a força da oração. Nós sabemos que nesta jornada do nosso plano terrestre, cada um tem o seu tempo, e esse tempo tem que ser cumprido por cada um de nós. Porém, a oração, a prece, a reza, seja qual for o nome em quaisquer religiões que existem, sabemos que todos vão para uma única corrente, é a fé que une, e é a oração que alivia o doente, a pessoa que precisa desse tratamento espiritual, e a importância que a corrente vibratória tem para todos nós, na hora do nascimento e na hora do desencarne. Então, que o plano espiritual aqui presente intua ainda mais a nossa querida irmã Denise, para que nós entendamos e possamos, com este momento de hoje, interpretar e auxiliar a todos aqueles que estão passando desta fase terrestre para este plano espiritual. Para tanto, mentalizando a corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que muitas vezes é chamado num leito de pré-desencarne, que todos eles possam hoje receber a nossa oração com muita gratidão por toda a ajuda espiritual que eles têm dado quando solicitados pelas famílias. Para tanto, iniciamos nossa noite de hoje com a prece que aprendemos a orar há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória para hoje. Denise, momento de todos ter.
todos. Obrigada pela presença. Espero que sim. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela oportunidade de estudo, né? Começar aqui explicando umas coisas que talvez sejam que vocês, quando colocaram como sugestão essa palestra, seja o que vocês queiram ouvir. Só que a medicina espiritual, esse conceito da cirurgia e da apometria, são pontos muito longos. Eu gosto de trabalhar, de fazer as palestras, mostrando o nosso dia a dia, mostrando que a gente pode mudar. Esses temas são bem complexos, longos, precisaria de um estudo mais detalhado. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o passe, e segundo define Kardec no Livro dos Médiuns, é a unidade curadora que facilita, tem o dom de aliviar, né, as dores das pessoas, cirurgia espiritual perfeita, por médium, sem importe, não há milagre, né? São temas bem longos. A apometria, que é a técnica, um conjunto de técnicas cuja aplicação permite, em linhas gerais, dinamizar reuniões mediúnicas com objetivos de cura. São coisas bem longas. Eu vou tratar hoje aqui, eu vou falar, eu vou me permitir até ler bastante, com muita citação, eu fiz uma pesquisa longa sobre como a medicina está respeitando, é necessário não tratar só o corpo, mas tratar o espírito, tratar a mente, tratar a alma. Nós somos um conjunto. Então, tem muitas citações de livros. Então, eu vou ler, porque eu não quero colocar palavras que não sejam da pessoa, em respeito, né? Quando for uma parte meu, eu falo que é uma parte. Então, vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, se passou a aceitar que o corpo e a mente participam do processo de saúde. E mais recentemente, com a ressonância magnética, se comprovou as alterações cerebrais em mentes mais tranquilas. É possível provar, né, essa relação. A cardiologista Maria Toscano Flesch, ela integra o grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular da Bahia. E ela diz que pessoas que falam que rezar e falar que está bom e pronto, são pessoas muito céticas, que não vê a importância, a seriedade do estudo que eles estão tendo, dos trabalhos, das pesquisas que os médicos estão realizando em torno desse assunto, né? Ela explica ainda que para o grupo, espiritualidade é um estado mental, que leva a pessoa a ter sentimentos que são benéficos para a sua saúde, vascular e mental, emocional. E ela cita que, do ponto de vista médico, a gente precisa perceber que não é a ciência de um lado e a espiritualidade do outro. A gente tem que ter a visão espiritualizada da ciência e a visão científica da espiritualidade. Né? Aqui na casa a gente aprendeu, estudou bastante isso, o Marcelo, né? A gente vê o lado da ciência, né? Em contraponto com... E aí, nesse texto aqui dela, ela já cita também Benson. Eu não conhecia como estudo, agora que eu fui atrás do livro dele. Esse Dr. Benson é um médico que há 30 anos pesquisa a espiritualidade. Ele tem um livro que se chama Medicina Espiritual, é o tema da palestra, né? Ele estuda essa relação. Ele é um professor de Harvard, médico, e ele está convencido, depois de estudos, que as crenças têm repercussões físicas e até previnem as enfermidades. Desde 94, algumas faculdades americanas começaram a incluir componentes de espiritualidade no seu ensino. Os médicos aprendem a ser ao menos respeitosos e sensíveis às crenças do paciente. Eles viram que isso é necessário, né? O que ela diz também, né? Uma coisa bem interessante. Nem a oração necessita ser justificada pela medicina e nem a medicina pela religião.
Ambas são atividades genuínas e valiosas, que justificam a si mesmas. E a espiritualidade ajuda a medicina convencional. O Dr. Benson, ele testa, nesse livro dele, uma maravilhosa teia de histórias pessoais, pesquisas científicas, comentários sociais, criando um esquema poderosamente transformador da vida e da sociedade visando a cura. Ele também escreveu um livro sobre a resposta do relaxamento e muitos outros livros que abordam a relação entre corpo e mente. Então, nesses estudos, ele prova a relação onde uma mente equilibrada, uma mente sã, você tem mais resultados na medicina convencional. Ele mostra que crer firmemente em algo, sobretudo em uma força superior, produz um efeito altamente benéfico para a saúde física. A mensagem dele é de que os nossos corpos estão canalizados para Deus. Isso vem aqui com o que a gente fala como centelha divina. A principal ideia dele chama-se de bem-estar evocado, um conceito que pode revolucionar a forma como a medicina é praticada no mundo ocidental. Ele tem desenvolvido pesquisas científicas durante esses anos e explica como se convenceu de que os seres humanos estão marcados por uma necessidade genética de cultivar a fé. Ele observa que quando as pessoas evocam a fé, ativam dentro de si mesmos caminhos neurológicos para a cura. Com base em evidências científicas, ele demonstra que todos nós podemos entrar em contato com um reservatório de bem-estar evocado, que pode levar à cura de 90% dos problemas de saúde. Então, mostra a responsabilidade que a gente tem do equilíbrio, né? Aquilo que a gente fala aqui na casa, do autoconhecimento, do controle, né, das nossas emoções. Ele reconhece deficiências na medicina ocidental quando se trata de valorizar a fé e o espírito humano, mas nem por isso ele desconsidera os sistemas modernos de saúde. Ao contrário, ele propõe formas práticas através das quais os pacientes e a comunidade médica podem fazer da fé uma parte integrante dos cuidados com a saúde e explora os méritos da medicina não convencional. Ele propõe uma abordagem equilibrada de tratamento que leva em conta todos os componentes de assistência médica, os remédios, os procedimentos médicos e os cuidados pessoais, que inclui o bem-estar evocado. Aí eu achei aqui também um texto no Pró-Vida, que foi publicado há 4 anos, e ele fala que os valores positivos ajudam a enfrentar o sofrimento e aumentam as possibilidades de cuidado, e até reduziria, as pessoas médicas, reduziria os custos da medicina tradicional, né? Se todos se unissem com essa. Conhecimentos e práticas ancestrais, geralmente vistos como subjetivos, ganham cada vez mais respaldo da ciência e da medicina para os seus resultados. Então, aquilo que falavam que eram apenas mantras, né? Está provando que tem efeito. Né? Estudos já comprovam que a espiritualidade não necessariamente ligada a uma religião, por exemplo, tem efeitos positivos sobre quem passa por algum sofrimento, seja físico, emocional ou mental. Embora os mecanismos de como os valores espirituais agem no organismo ainda sejam desconhecidos, profissionais da saúde já perceberam que a abordagem é válida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, inclusive reconheceu oficialmente e inseriu a espiritualidade em seu conceito de saúde. No âmbito da pesquisa, os especialistas são rápidos em esclarecer que não se trabalha com religião, o que envolve dogmas, crenças, e a espiritualidade é um guarda-chuva mais amplo, que agrega quem tem ou não tem uma crença. O Álvaro Avezum, um diretor de promoção de pesquisa de cardiologia do Estado de São Paulo, mostra escalas de questionários que avaliam a gratidão, a disposição ao perdão, e apontam que indivíduos que têm mais gratidão dentro da vida de relacionamento têm uma menor ocorrência de doença cardiovascular. Indivíduos com disposição a perdoar também. Então, isso são pesquisas científicas, né? Já os sentimentos como raiva, ira, dificuldade em perdoar ou falta de gratidão têm uma ação contrária. Você tem uma carga de noradrenalina, hormônios como cortisol,
é liberado em situação de estresse, e esses hormônios provocam uma reação inflamatória que altera a coagulação do sangue. A gente sabe que um coágulo numa artéria coronária pode levar a um infarto, um cérebro a um AVC, né? E no caso da raiva, o cortisol baixa a nossa imunidade, propiciando o surgimento de condições que a pessoa já está predisposta a ter, que pode variar de problemas do coração até gastrite, úlcera, desordens psicológicas. Embora seja normal ter esse tipo de sentimento, já que a raiva é uma emoção basicamente básica humana, é possível encará-la de forma positiva. Eu vou até fazer uma parte aqui, né? Eu tenho uma situação, eu me estressava muito no trânsito. Eu lembro que a gente começou a ter as aulas com o Marcelo sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, e eu comecei a me observar mais no trânsito. Eu percebi que quando eu me estressava no trânsito, eu só fazia mal a mim mesmo. Era o meu coração que disparava, eu que ficava ruim, outra pessoa vai continuar dirigindo assim, né? Então, se eu tiver a empatia de ver que aquela pessoa pode estar com um problema, não está bem como eu estou, por isso está fazendo essas coisas do trânsito, não julgar, né? Não julgar, ele não é um... ele está com algum problema e está dirigindo, está com alguma urgência. Quando eu passei assim, eu passei a fazer bem, não é para o outro que eu não estou, também a mim. Eu parei de me estressar. De vez em quando, não vou dizer que ainda não aconteça, mas 80% eu consegui. Sou humana, né? Não continuo às vezes, mas 80%, e quem que eu ajudei? Eu, né? Eu sou hipertensa, ajudei eu. Mas vamos lá. De acordo com estudos e revisões literárias, científicas, a espiritualidade fornece recursos para que se aumente a frequência de emoções positivas e se reduza aquelas que vão conduzir a problemas maiores. Ao entender que a sua vida está sob controle de algo ou de alguém maior, fora do seu domínio, a pessoa também tende a enfrentar o sofrimento de uma forma mais positiva. A certeza de um suporte além faz com que a angústia diminua e os sentimentos favoráveis tragam consigo. Isso sem dúvida. Porque numa situação de medo, por exemplo, o meu salmo é o 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso te dá, né, uma certeza, uma força, né, na fé. A gente não tem como negar, não tem influência, né, na gente. Um estudo realizado nos Estados Unidos com 95 pacientes adultos com a doença falciforme, um estudo sanguíneo genético, concluiu que o enfrentamento religioso positivo foi o único responsável pela variação nas internações após outros fatores terem sido desestabilizados. Quem tinha uma espiritualidade mais elevada foi associado com um menor número de hospitalizações. Segundo o Frederico Leão, coordenador do Programa de Saúde e Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, olha isso, existe um programa de religiosidade e espiritualidade no Instituto de Psiquiatria. O Brasil é predominantemente cristão, e essas pessoas gostariam que os médicos conversassem com elas sobre isso. Porém, os profissionais da área alegam falta de treinamento para fazer tal abordagem. Mas na frente nós vamos ver que eles estão incluindo isso em matéria, né, nas escolas, nas faculdades de medicina. Uma das propostas do PROCER, que está baseado no critério pesquisa, assistência e ensino, é preparar médicos e estudantes para lidar com a questão. Assim, o grupo oferece cursos de formação e pós-graduação na USP sobre o tema. Além disso, o programa tem parceria com organizações não governamentais e instituições, religiosas ou não, para atender pacientes do Hospital das Clínicas. Para quem não tem nenhuma crença, eles trabalham com questões voltadas aos valores humanos que norteiam as nossas. Você pode não ter uma religião, mas você sabe o que é certo, o que é errado, né? O que é ser bom. Então, eles partem desse princípio. Se o paciente for mais próximo de atitudes do bem, ele tem menos doença cardiovascular. A próxima etapa, do qual temos apenas indícios, é se podemos ter uma intervenção para que as pessoas aprendam melhor a ter sentimentos edificantes. Independente da vertente, a espiritualidade aumenta as possibilidades de tratamento para vários sofrimentos humanos. Reduz
exames, medicamentos, reduziria um monte de coisa. Como se a medicina convencional utilizasse cada vez mais, né, essa parceria com a espiritualidade, reduziria até custo, né? Estava vendo aqui. Tem a nossa reportagem agora de 29 de março de 23, falando sobre as discussões sobre a espiritualidade anuais no Hospital de São Paulo. A organização forma um grupo multidisciplinar para aprofundar o conhecimento sobre a intervenção da fé em aspectos individualizados de cada paciente. Profissionais de diversas áreas podem contribuir de forma transversal para debate no âmbito da assistência, ensino, pesquisa e de cuidado com o colaborador. Aqui na casa também a gente teve uma vez um trabalho sobre o poder da oração. Naquela semana, tinha saído o resultado de uma pesquisa feita no Einstein, que tratou um grupo de pessoas com problemas oncológicos. Tinha fé, tinha uma religião, praticava oração, tinha alguma coisa assim, e das pessoas céticas. E impressionante como o grupo da fé teve mais resposta mais positiva aos tratamentos do que o grupo que não tinha. O Einstein deu início a um grupo, se chama GMA, voltado a discutir temas de espiritualidade. Ele se reúne médicos e profissionais da saúde, de diferentes especialidades em torno dos eixos temáticos. Podem ser compreendidos como uma organização de conhecimento especializado, resultado de um modelo de gestão que mobiliza competências diversas, de forma colaborativa, em busca da melhoria contínua e da segurança dos pacientes, proporcionando um cuidado cada vez mais humanizado e desfechos mais favoráveis. Muito além de viabilizar a presença de líderes religiosos durante internações de pacientes que façam essa solicitação para a equipe, oferta comum dentro dos hospitais já e até garantida por certificações internacionais, o grupo se reunirá para aprofundar o conhecimento sobre a intervenção da fé em aspectos individualizados de cada paciente e também do cuidado com o colaborador. Como eu estava lendo, e nos casos de cuidados paliativos, na escolha do tratamento, em caso de doença terminal, nessas situações, tá? Você pode ter, junto com o médico passa alguém da sua religião, ou você um pastor, um padre, alguém que, até porque a gente tem situações de saúde, de medicina, que por algumas religiões você não pode, por exemplo, ter uma transfusão, você tem que respeitar isso no paciente, porque senão ele vai ter dois problemas aí, né? Estão respeitando já e levando essas representações, né? Nos Estados Unidos, os líderes religiosos já passam visita junto com a equipe hospitalar. Então, lá fora já estão, né, para não interferir na conduta clínica. Então, o que eu entendi é que a gente está tentando seguir esse modelo, pelo menos o Einstein está tentando que respeite. E aqui ele até fala, que, né, o Einstein valorizamos a construção de um ambiente plural, cada vez mais livre de estereótipos, preconceitos e discriminação, no qual pessoas de diferentes origens, etnias, religiões, deficiências, entre outras, possam conviver com respeito. Independente de sermos um hospital fundado que atua sob os preceitos judaicos, é uma organização na qual todos são acolhidos e respeitados dentro dos pacientes. Ele afirma. Além disso, para fora, eles também estão tratando, atendendo os próprios colaboradores, porque agora com a pandemia, eles viram que era preciso ajudar também quem atendia, que estava ficando abalado, então eles usaram esses recursos também para, né, internamente. A organização investe em novos estudos científicos sobre o impacto da espiritualidade na saúde e na mente humana, a importância de orações para o paciente, em casos de experiência de quase morte, entre outros. Os resultados de pesquisa como essas podem nos embasar a incentivar as pessoas a se
conectarem com o sagrado, com o divino, independente da percepção que elas tenham sobre o que isso significa e qual religião siga, a fim de humanizarmos o cuidado e conduzir de forma mais personalizada algumas etapas do tratamento. Conclui o NAT, que é o coordenador, né? Aqui temos também um texto, agora de 2021, da BBC News Brasil. Ele fala que no Brasil as instituições respeitadas têm se dedicado a estudar o quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas. E aí ele vem falando, né, que a mesma coisa que nós falamos, encontramos lá no outro texto. A raiva, o rancor, o orgulho, sentimentos comuns, ela está no cerne de boa parte das nossas doenças. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Instituto de Psiquiatria, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, várias organizações têm investigado quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e de pensamentos destrutivos. Então, aí a gente vê a responsabilidade, né, que a gente tem no nosso corpo, né? A gente vê sempre aqui na casa, falando, a gente encontra isso. Um outro texto que é muito parecido, falando de a Flórida, a Colômbia, a Alemanha, quase todos os países estão seguindo por esse caminho da espiritualidade. Achei um outro texto interessante, que é o perdão e a gratidão no controle da pressão arterial. Foi feito um trabalho, o professor do Centro de Cardiopneumonia da USP, ele diz: a espiritualidade é um estado mental e emocional que norteia atitudes, pensamentos, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento, sendo passível de observação e mensuração científica, diz esse médico. E aí tem um programa também, no Instituto Casanese, também a respeito disso. Então, tem muito. Encontrei um trabalho de conclusão de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem 95 páginas, eu vou dar uma reduzida aqui, é da Vera Lúcia Siqueira, e ela fala sobre um estudo, ela fez um grupo, e sobre o controle de pressão em grupos com algumas crenças. Novamente, a gente vê quem tem resultados melhores, né? E nesse trabalho, ela deixou uma mensagem muito interessante aqui no final. Ela conta a história assim, de uma mulher, eu li esse caso, é um caso de uma mulher que tinha sérios problemas, acumuladora, não tinha contato nenhum com o exterior, até que ela encontrou um médico que a respeitou, que entendia isso dela, que foi procurando a vida, e que a encaminhou para uma hospital, e junto com ele, ela viveu mais de 20 anos do lado, numa casa, acumulando coisas, e ela conseguiu se reintegrar à sociedade, voltou a ter saúde, tudo com essa ajuda, com essa dupla, médico, científica e a espiritualidade. Um caso bem interessante, da Vera Lúcia Siqueira, eu achei bem legal, e ela termina, né, falando assim: é imprescindível fomentar o debate sobre o tema da importância da fé na saúde das pessoas, entre a sociedade, como profissionais da saúde, as lideranças religiosas. É necessário que se continue realizando pesquisas para sedimentar uma base científica sobre a oração, como forma de promover a saúde nas dimensões psicossociais e espirituais, pois a razão e a fé devem caminhar juntas, a fim de que o ser humano atinja a sua integridade. Então, estamos, né, conectados. Esse livro aqui, eu também li bastante, é Cura e Autocura, muito interessante, Andrei Moreira. E nele, eu peguei aqui até algumas coisas de um trabalho, a Sônia e a Karina apresentaram um trabalho aqui na casa, as aulas do Marcelo, Doença e Cura. E nesse trabalho delas, né, tem a frase do diretor da Unifesp, Dante Galian, que ele fala assim:
Mais do que um biólogo, o médico deveria ser fundamentalmente um humanista, um sábio, que na divulgação de seu diagnóstico leve em conta não apenas os dados biológicos, mas também os culturais, sociais, familiares e espirituais. André Luiz disse que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos que intoxicam o organismo, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam e reflete sobre as células materiais do organismo. Né? Então, nós possuímos energias negativas que podem sim causar doença. O controle dessas energias é feito por meio dos pensamentos e dos sentimentos. Olha a responsabilidade que nós temos sobre a nossa saúde. As doenças espirituais podem ser provenientes das nossas vibrações. Na visão de Chico Xavier, a mágoa poderia ser equiparada a uma doença, transmitida pela ofensa. O perdão pode ser terapêutico. Quem deseja cura e libertação precisa fazer do perdão uma prática diária e permanente. O perdão é o mais eficiente remédio para a cura de nossos males, mas a decisão de remédio é de cada um. Então é uma coisa que eu sempre... Meu marido acho que já cansou de ouvir isso. Alguém te magoou, alguém te... É a atitude dele. E só responde pelo nome. Então, como nós vamos reagir a isso, como nós vamos deixar que o outro tire a nossa paz, é responsabilidade nossa. Pelo que a gente viu aqui, o corpo é a morada da nossa alma, o nosso espírito é responsabilidade nossa. Né? Então, esse estudo foi bastante para pensar, né? A medicina terrestre convencional já aceita recursos da espiritualidade como aliados nos tratamentos. A oração, a fluidoterapia, né, o passo energético, a água fluidificada, o evangelho no lar, meditação. Uma outra universidade, os cientistas da Universidade de Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, ela é fortalecida no lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Isso é provado cientificamente. Né? A cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. A gente já viu, o estudo mostrou o poder da oração no cérebro. Eu sei que ler pode ficar um pouco cansativo. A fé é um fenômeno que libera defesas naturais do organismo. Prepara o corpo e a alma a lidarem melhor com a dor e os tratamentos. Seja qual for a forma de manifestação dessa confiança absoluta, ela impede a pessoa de se entregar ao problema, motivando a busca da cura. Agora são as partes meus aqui, né? A gente vê na Bíblia, a gente vê lá, né, em Coríntios, tem a frase, né? Acaso não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, não lhes pertence? É uma morada, né, passageira aí da nossa alma, do nosso corpo. Então, a gente tem visto aqui nas palestras as passagens bíblicas sobre a cura, né? A gente viu há pouco tempo, aí a gente viu aqui a palestra do Levanta-te e anda, Jesus, né? Aquele paralítico lá no canto que não conseguia chegar, e que Jesus fala, né? Acredita, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ter a nossa responsabilidade, pensando com os excessos, né, na saúde, todos os excessos de bebida, de droga, tudo que tem excesso. A gente tem que respeitar, né, o nosso corpo. E eu queria terminar com aquilo que a gente sempre fala, né? Essas palestras são para a gente sair daqui e refletir um pouquinho, tentar pôr no nosso dia a dia, né? Tentar melhorar um pouquinho.
conhecendo a importância da nossa mente, do nosso corpo, vamos tentar pensamentos positivos, edificantes, né? Vamos fazer bem para a gente, vamos deixar a mágoa do outro para lá, que é um veneno que a gente inala e a gente, né, prejudica. E a gente tem que ter fé em Deus, mas a gente tem que ter fé em nós, né? Se nós somos centelhas divinas, a gente consegue. Né? Jesus falava, vai lá e anda. Então a gente tem que tentar praticar, não é de uma hora para outra, como, né, nossa, super alívio, tem dia que eu falo que a gente, né, falha miseravelmente. Se a gente for tentando, né, aos pouquinhos, na hora que tiver um pensamento ruim, na hora que está para baixo, pensar nisso. Opa, né, eu sou responsável pelo meu corpo, pelo meu organismo, vamos, né, ter pensamentos, né, vamos acreditar, vamos confiar, vamos, né. Então eu vou terminar com só uma frase que eu acho super forte da Bíblia, para a gente capacitar aí para esse exercício. Tudo posso naquele que me fortalece. Fiquem em paz, muito obrigada por pessoal de casa, obrigada pela oportunidade. Eu não estou conseguindo. Alô? Eu não esse negócio da roupa assim. Boa noite a todos. Amém. Amém. Fundamental em dirigir a aqui, aqui, mais estamos olhos, estamos a cor, bem confortável, aí onde é bem ó, bom, vamos juntos, no ar, o corpo, inspira profundamente, ar,
Oh, ok. Respirando todo o ar. Solta todo o ar. Finalizando. Pode ficar. Obrigada. Obrigada. Mais respiro. Obrigada. Por isso, pode, tal, respiro. Todo o nosso corpo, parando. Equilibrando. Tá? Bom, tá? Tá?
Tchau. Tentando abrir a porta. Por último, abrindo os seus olhos, nesse ambiente. Vamos agora fazer a mente. Nós sempre temos feito, a gente sempre pergunta se alguém gostaria de fazer alguma fé, falar aqui. Seria bonito se nós pudéssemos nos ver brigando, estamos em oração. Exatamente como todos esses equipamentos científicos fazem, eles colocam instrumentos para medir as nossas energias e tudo, como que elas se processam. E nesse momento de oração, nós pudéssemos olhar por cima, todas as mentes brilhando, com que se ilumina, não é importante esse momento diário de estar consigo mesmo, de estar presente naquele instante em que você está trabalhando, né, suas forças, elevando. Nossa oração é isso, né? É um elemento de nos dar força, de manter o nosso equilíbrio, de manter o nosso olhar para frente, sabendo que pode ter dado muita coisa errada hoje, mas vai dar muita coisa certa amanhã e assim. Então eu acho um agradecimento muito grande dizer que nós estudamos muito aqui,
particularmente, o Ricardo deu muito com o Dr. Sérgio Felipe. Ele fez trabalhos muito grandes nos hospitais, mostrando, provando isso tudo que a Denise falou, as pessoas que usam, utilizam da fé, né, utilizam das orações, permitem grupos de orações trabalhar no seu leito. Tem uma série de coisas. O Dr. Sérgio Felipe é do São Paulo, e ele tem estudos muito grandes sobre a pineal, que é o elemento da mediunidade. Então, assim, tem muita ciência por trás dessa medicina espiritual. Eu espero que, né, essa é uma introdução que a Dê fez com maestria, é muito legal. A gente estudou um mês, no mínimo, sobre isso. Sempre que puder ler, entender, recomendo, porque ó, é a nossa vida integral. Deus consiga manter esse padrão vibratório de cada um de vocês, e que essa luz, esses espíritos que estão nos vendo do alto, né, cintilando na cabeça de cada um, possa permanecer no nosso dia a dia, no nosso próximo encontro. Deus nos ilumine, nós estamos em paz.